Olá! O Tirando do Baú de hoje vai revelar o que aconteceu atrás das câmeras do filme O Homem da Capa Preta, de Sérgio Rezende. O filme, de 1986, é baseado na história de Tenório Cavalcanti, uma das personalidades mais interessantes da política nacional. Populista, carismático e violento, desafiava autoridades e não media esforços em sua ambição política. No elenco, atores consagrados como José Wilker, no papel de Tenório, Marieta Severo, Tunico Pereira e Chico Dias. Tire o chapéu para falar comigo. Quê? Eu disse, tire o chapéu para falar comigo. Na verdade, a minha formação assim, no cinema é muito mais literária do que visual. Um advogado para impor a lei e um defensor para fazer justiça. Eu passei anos escrevendo aquele roteiro, né? Primeiro com Zé Lozeiro, depois com Tarano Feitosa, e uma grande época sozinho. Então, e escrevi milhares de versões, inclusive a primeira versão que eu escrevi era a chegada dele ao Rio de Janeiro, ele em Caxias, né? Que eu até hoje acho que daria um filme espetacular, né? Porque aquela coisa da pré-história desse herói, não é? Mas de repente a gente viu que não cabia, que não ia ter como botar isso no filme, né? E resolvi concentrar entre o período, o filme começa mais ou menos em 46, quando ele pela primeira vez é eleito deputado estadual, e acaba quando ele é cassado, né? Logo depois de 64. Juntaram-se para me derrotar e eu os venci. Sou deputado estadual. O Sérgio Rezende filmou Lamarca, filmou Barão de Mauá, filmou Antônio Conselheiro, filmou Zuzu Ângel, né? São personagens bigger than life, né? Personagens que carregam a mística, que são maiores que a vida. E o Tenório Cavalcanti foi o primeiro desses personagens. É interessante você ver com uma trajetória de um diretor ligado nesse tipo de personagem. É um filme assim que, de certa maneira, marca a minha trajetória como produtora, no sentido assim de grandes filmes épicos, filmes, vem depois o Lamarca, vem depois o Canudos e agora o próprio Johnny, quer dizer, eu aprendi a gostar de filmes grandes. Eu gosto de filmes grandes. Confesso que mais do que dos filmes pequenos. E eu descobri esse prazer e dor, como eu te falei, no Homem da Capa Preta. Eu descobri que as coisas grandes, elas me mobilizam no melhor sentido. Eu fico impossível. Aí rola. Prender não me prenderão porque amarrado não vou. Matar não me matarão porque não são Nosso Senhor. As armas, gente, as armas. Só morro no dia certo, na hora que Deus marcou. E qual era a mística do Tenório? A mística principal, pelo menos como ele é tratado no filme, é a mística do corpo fechado, né? De um personagem que desde criança, desde que ele nasce, já por uma jura da mãe, por um escapulário que colocam no pescoço dele, e ele vai ter, digamos, o corpo protegido, a vida protegida contra os males do mundo. E isso vai repercutir na vida dele ao longo de várias etapas, sempre com a Lurdinha, a metralhadora que o protege, né? Um mandato político, né? Essa retórica populista. Mas eu não me calarei jamais! Em que ele reúne o povo em torno dele como se fosse um escudo. Todas as atitudes que trazem para o personagem essa ideia de ser alguém protegido. Filho de uma égua! Eu acho que a questão mesmo de você tentar no cinema dar conta de toda a situação histórica, social, política de né? É uma coisa impossível, né? Eu acho que você dá uma pincelada ali, você mais ou menos procura situar, que a pessoa entenda o contexto da vida daquele cara, mas ter uma pretensão realmente mais de aprofundar socialmente, politicamente, historicamente, acho que não. Antônio, teu filho nasceu. Menino homem. Eita, é macho, meu filho homem.
O filme começa com um prólogo, que é um prólogo épico, meio mítico, né, do nascimento dele num sertão de céu avermelhado, e isso já já projeta para o filme inteiro essa atmosfera de que a gente está diante da narração de um mito, mais do que de uma cinebiografia convencional. Então, eu vejo muito no filme essa coisa do mito consubstanciada principalmente no tratamento estético, né, na fotografia do César Charlone, na direção de arte da Rita Murtinho, que envolve o personagem sempre num halo de fumaça ou de luzes irreais, entendeu? E que, mais do que significar uma baixada parecida com Chicago, porque a gente tem uma relação ali com os filmes policiais, os filmes da velha Chicago, do cinema americano, a gente tem a bruma do próprio mito. Eu acho que isso já cria uma distância entre o que você está vendo e o que teria sido, de fato, a vida do Tenório. Vocês querem ficar? Pois então, vão ficar. Vox Populi, Vox Dei. Ele era absolutamente representante disso, porque a Baixada Fluminense, quando ele veio para cá na década de 30, né, hoje é Caxias, Nova Iguaçu. Na verdade, aquilo tudo, inclusive, Caxias não existia. Caxias era um distrito de Nova Iguaçu. Então, hoje é Nova Iguaçu, São João de Meriti, Caxias e Queimados, não sei quantos e quantos municípios. Aquilo tudo era um pântano imenso, né, com nordestinos chegando nos paus de arara, que hoje ninguém sabe o que é, aqueles caminhões que os caras vinham numa viagem de uma semana, né, e chegaram aqui. O Tenório era um desses caras que tinha matado o assassino do pai dele lá e veio se refugiar no Rio de Janeiro. Pô. Essa cultura da violência, né, essa cultura toda do coronelismo, era uma coisa que ele viveu em todas as instâncias, né? E falava uma linguagem direta com aquela população que dali. E ele, sobretudo, também porque ele chegou ali, ele chegou e foi trabalhar numa fazenda, se tornou capataz, depois casou-se com uma moça de uma família melhor, né, já mais da elite ali da Baixada, e prosperou e ficou rico e fez a carreira política dele, mas ele conhecia aquele mundo, né? Ele conhecia aquele mundo da miséria, o misticismo, as crenças, as superstições, né? O poder da violência sobre aquele povo todo, né? E essa coisa mítica mesmo da macheza, né? O cara da capa preta e tal. Queremos tudo que tem direito! Manezinho, você é o maior cabo eleitoral do mundo! O povão veio mesmo, deputado. Então pedindo pro senhor falar. Faça um discurso bem bonito para eles. Eu vou falar, Manezinho, eu vou falar. Venâncio, avisa o povo que eu vou falar para eles. Sim, senhor. Vai lá. Caxias era considerada, nos anos 40 e 50, uma cidade nordestina. Tal era a quantidade de imigrantes nordestinos que existia lá. Então, esse curiosamente um dado sociológico que acompanha o personagem e que ele se produz como representante, como mais do que representante, como salvador, né, como, enfim, porta-voz, ou seja o quê, dos interesses dessa classe, desses imigrantes, desse setor. Povo de Caxias, meu povo, estamos iniciando hoje uma campanha épica rumo ao Congresso Nacional. Uma das capas protetoras que o Tenório cria para si mesmo, mais adiante, vai ser a criação de um jornal, a Luta Democrática, né? E essa trincheira onde ele podia ser uma tribuna, né? Onde ele podia também exercer a política a nível de imprensa. E para a constituição desse jornal e para influenciá-lo e levá-lo a isso, é fundamental a importância desse personagem, desse coadjuvante, que é o jornalista, vivido pelo Jonas Bloch, que faz esse tradicional amigo do herói, tal, que está do lado dele, aconselhando. Então, o Jonas Bloch faz muito bem esse papel desse personagem um tanto ambíguo, um tanto escorregadio, né, que está entre a imprensa e o poder. Quanto à minha participação, eu lembro de
que ela reflete muito como todo poder precisa de um veículo de comunicação. Eu sou jornalista. Eu queria fazer uma entrevista com o senhor. Posso pelo menos fazer uma pergunta? Pode. E já fez. E o engraçado é que a Luta Democrática, o jornal do Tenório, ele enfocava muito o lado popular do crime e tal, e hoje isso já está no noticiário. Antigamente nós tínhamos todo um preconceito contra isso, que era o jornal que exprimia e saía sangue, né? Como Notícias Populares era, Um Dia e tal. E hoje está no noticiário dos grandes jornais como se fosse uma coisa normal, cotidiana, como é que os valores vão se alterando. É isso aí que é o meu jornal, Adolfo? Essa coisinha cheia de letrinha miúda? Tá ótimo, deputado. As notícias estão todas aí, paginação bem feita. Tudo de acordo com essa imagem de político. Engano seu. Eu sou um homem do povo, portanto, meu jornal tem que ser popular. O Tenório, ele vivia nesse mundo do jornal. Ele foi dono de um jornal e editor de um jornal e escrevia para o jornal. Né? E eu acho que isso era um cara que eu achei na época do roteiro, que faria um contraponto a ele, que teria alguma coisa em um certo momento, e quando começa, uma coisa um pouco questionadora dele. Né? Um cara mais, digamos, um intelectual, um cara que tivesse com uma visão mais crítica sobre ele do que o povo, do que os eleitores, daquele povo de Caxias, né? Então era um pouco essa ideia para o personagem do Jonas, né? Vamos enfeitar essa página. Enfeitar? Tem que enfeitar, senão ninguém compra. Então, eu não concordo. Um jornal tem que valer pelo que ele é. Perfeitamente. Um jornal tem que ser popular. Como ele não está sendo, vamos fingir que ele é o que de fato será. O Homem da Capa Preta, em 1986, mudou a minha visão do cinema brasileiro. Até então, o cinema brasileiro me parecia todo muito igual, assim. Eu conhecia os filmes, mas eles eram todos muito parecidos. E estava numa crise, assim, depois do cinema novo, depois da porno chanchada, os anos 80 estavam começando e não se sabia muito que cara o cinema brasileiro ia ter. Quando passou em Gramado, O Homem da Capa Preta, foi um grande sucesso, foi uma coisa que nunca ninguém tinha visto, um filme ágil, um filme de aventura, bem decupado, bem dirigido, sobre um político brasileiro. Era um caminho novo aberto para o cinema brasileiro, e acho que esse filme ele é, na verdade, o começo do renascimento do cinema brasileiro.